assistindo essa aula, certo? Então, o primeiro conceito que é fundamental da gente entender é a diferença entre cirurgia reconstrutiva e cirurgia plástica, né? Porque quando a gente fala sobre cirurgia reconstrutiva, a gente tem um objetivo e uma situação que nós vamos usar. Quando a gente fala de cirurgia plástica, a gente tem outro objetivo e outra situação que a gente vai usar. E na maioria das vezes, as pessoas acabam usando o termo cirurgia plástico-reparadora, ou plástica reconstrutiva, ou cirurgia estética como um sinônimo de cirurgia plástica. Então, varia bastante essa questão de nomenclatura. Mas, de um modo bem geral, quando a gente está falando de cirurgia reconstrutiva, ou cirurgia reparadora, ou oncoplastia, que é um termo que às vezes é utilizado também, o que é o nosso objetivo? A gente quer restabelecer a função de um órgão, ou seja, um órgão que às vezes está lesionado, ou que por algum motivo uma ferida traumática, ou uma ferida causada por nós mesmos, né? Uma ferida causada pela remoção de um tumor, ou pela incisão para um acesso, né, abdominal, um acesso torácico, e a gente vai reconstruir essa ferida com o intuito de restabelecer essa função ou evitar que a gente lesione a função de algum órgão de uma determinada parte do corpo. E também, dentro desse conceito de cirurgia reparadora e cirurgia reconstrutiva, permitir o fechamento de feridas que de outra forma a gente não conseguiria, né? De uma forma primária, simplesmente trazendo a pele e a posicionando novamente, né? E quando a gente fala de cirurgia reconstrutiva, é claro que ela tem um leque de opções muito grandes, mas na grande maioria das vezes nós vamos estar falando de pele, né? Na cirurgia reconstrutiva vai permitir o fechamento dessa pele, a posição da pele, a cicatrização dela, sem que haja muita tensão, sem que haja ou com menos complicações do que seria normalmente, ou às vezes até mesmo permitir o fechamento ser impossível de outra forma. Então, quando a gente fala de cirurgia reconstrutiva, na grande maioria das vezes a gente está falando de uma lesão associada ao trauma ou alterações congênitas, e por isso a gente precisa recuperar a função desse órgão, que pode ser o nariz, pode ser uma fenda palatina, pode ser uma função ocular, né, ânus, pênis, uretra, vulva, enfim, qualquer órgão que precisa ter sua função, que a estrutura do corpo precisa ter sua função, pode eventualmente estar lesionado por esses fatores. Trauma, alterações congênitas, mas na grande maioria das vezes, e é onde a cirurgia reconstrutiva tem sua maior utilidade, e é a mais comum, a gente acaba vendo aí na rotina, é pós-ressecção de tumores. Então, remover o seu tumor, e a gente tem como resultado disso um defeito, né, uma ferida, que a gente precisa reconstruir. Por outro lado, a cirurgia plástica e a cirurgia estética, né, e às vezes são usados esses termos como sinônimos, a ideia é melhorar a aparência ou executar alguma alteração estética. Ou seja, na veterinária, é pouco utilizado esse conceito, né? A gente não tem os cães se importando tanto assim, né, os gatos com a sua aparência, então, na maioria das vezes a gente não fala que a gente vai fazer uma cirurgia plástica, mas tem sim suas utilidades, né? Então, quando a gente faz, por exemplo, aquelas hitidectomias para remover aquelas pregas, né, que tem no rosto dos pugs, dos braquicefálicos, ou quando a gente tem prega vulvar, né, ou então a cauda, quando tá, né, aquelas caudas de braquicefálico também tem formato de parafuso, né, todo enroladinho, às vezes a gente precisa fazer, por quê? É estético, mas também tem uma questão funcional, né, acumula sujeira, acumula umidade, faz dermatite, então a plástica tem sim suas utilidades, é menos comum, é menos urgente, digamos assim, não é uma cirurgia que tende a ser mais eletiva, mas ela tem sim sua utilidade na medicina veterinária. Então o objetivo é melhorar a aparência ou executar alguma alteração que tem um fundo mais estético do que funcional, mas ainda assim, na maioria das vezes tem um quê, né, no final, de funcional em todos esses procedimentos, certo? Bom, feito esse conceito, a gente precisa entender um pouco de anatomia da pele, principalmente para a gente poder entender as próximas aulas, né? A gente precisa falar de anatomia, a gente precisa falar das camadas de pele, porque cada camada, cada técnica, na verdade, que a gente for utilizar, vai envolver, de certa forma, uma camada diferente da pele e vai envolver também um tipo de vascularização diferente, né? Então, quando a gente fala aqui nessa imagem da esquerda das camadas de pele, a gente tem a epiderme, que é a camada mais superficial, aquela que a gente encosta, né, que está na nossa pele, é a camada mais superficial, é aquela que tem, né, queratinócitos mais diferenciados, já que já estão, né, prestes a descamar, né, aquela parte que já está descamando, então é a parte mais cornificada, mais firme, mais resistente, né, que a gente corta primeiro na hora de fazer uma incisão, né, que tem mais resistência, mais dureza, é a epiderme. Depois dessa a gente tem a derme, e aí a derme é dividida em derme superficial e derme profunda, mas de modo geral a gente classifica as duas como derme, né? Então, nessa camada granular que dá origem à parte do derme, tem esse estrato que é a derme, né, que é o tecido do derme, e aqui embaixo a gente já tem, quanto mais vai descendo, a gente vai passando para o tecido subcutâneo, que já é um tecido conjuntivo bem frouxo, né, quase que é só gordura, né, então, basicamente a gente tem essas três, assim, pensando não no lado histológico, mas pensando na questão macroscópica, né, do que a gente consegue ver durante uma cirurgia, a gente tem basicamente três regiões, né, epiderme, a parte mais superficial, mais firme, mais resistente, a parte que a gente encosta, um tecido mais rígido, a gente tem a derme, que ainda assim é um tecido muito rígido, mas é um tecido que já tem um tecido conjuntivo muito extenso, já não é mais queratina, né, não é queratina, desculpa, mais epitélio grosseiro, né, um epitélio mais firme, e a gente tem o subcutâneo. E do ponto de vista vascular, a gente também tem muitas alterações dependendo, né, de qual a camada que a gente está falando e a região onde a gente está falando. Então, de um modo geral, pensando aqui nas camadas, a gente tem a pele, que vai envolver a epiderme e a derme, a gente tem o subtecido subcutâneo, né, que é um tecido de conjuntivo mais frouxo, um tecido gorduroso. Embaixo do tecido da epiderme a gente vai ter a fáscia muscular, então aquele tecido conjuntivo bem rígido, bem firme, tem o músculo, embaixo do músculo a gente vai ter todos os órgãos e todas as demais estruturas. O fato é que essas estruturas todas que a gente está falando, elas são irrigadas por um complexo de vasos, né, por uma rede de vasos, e conforme eles vão chegando mais próximo da epiderme, eles vão se afunilando, vão ficando cada vez mais firmes. E nesses vasos a gente tem basicamente dois tipos, né,
de um modo bem resumido, a gente tem basicamente dois tipos. A gente tem o plexo subdérmico, que são vasos pequenos, que emergem de vasos mais profundos, mas são vasos pequenos, que irrigam pequenas porções de pele. Ou seja, o que a gente tem aqui de plexo subdérmico? Isso aqui é um vaso dos plexos subdérmicos, né? Esse aqui também. Tá? É um vaso do plexo subdérmico. Veja que eles são vasos pequenos, eles fazem anastomose com os outros, né? Então um vaso faz anastomose com o do lado, mas eles irrigam um segmento muito curto de pele, eles ficam restritos ali àquele pequena porção. Enquanto a gente tem os vasos axiais, né, o plexo axial, que é esse vaso aqui de calibre maior, que segue paralelo à pele. Veja que ele segue paralelo à pele. Né? Ele segue por baixo da pele, ele segue indo em direção ele vai seguindo, né, longitudinalmente a pele, vai fazendo um caminho por baixo dela, e o que acontece? Desse vaso axial emergem vasos do plexo subdérmico. Qual é a diferença desse vaso subdérmico que emerge desse vaso axial e desse vaso subdérmico que não emerge dele? Esse aqui está restrito aqui. Enquanto esse aqui, eu posso levantar, eu posso erguer esse vaso axial junto com a pele e levar comigo esse vaso. Quando nesse aqui eu não consigo fazer. Tá? Não consigo levantar ele. A hora que eu for cortar aqui embaixo rente à face, eu vou obrigatoriamente cortar esse vaso. Enquanto esse aqui eu consigo vir embaixo da face e levantar esse vaso e carregar ele junto comigo. E aqui está basicamente a diferença entre o retalho subdérmico e o retalho axial. O retalho axial é baseado nesse vaso aqui, enquanto o retalho subdérmico é baseado em vasos de menor calibre, né, e que estão restritos a pequenos segmentos de pele, enquanto esse aqui tem uma abrangência muito maior e consegue atingir segmentos de pele muito maiores. Tá? Então, de um modo bem geral, um plexo subdérmico, de forma bem resumida, é isso aqui. É um vaso pequeno, a gente tem epiderme, derme, subcutâneo, músculo panículo, músculo esquelético e artéria cutânea direta, né, formando o plexo subdérmico aqui, né, um vaso do plexo subdérmico aqui, e irrigando esse segmento de pele. Veja que ele não corre pelo baixo, ele não vem para esses lados, né, nem para o outro lado, então ele irriga só esse vaso aqui. Então ele é pequeno, não é muito calibroso, ele não irriga grandes segmentos de pele, ele irriga só um segmento só e está presente no nosso corpo inteiro. Né? Presente no nosso corpo inteiro. Isso fica muito fácil da gente ver quando a gente faz uma mastectomia. Né, uma mastectomia. A gente está fazendo uma mastectomia, se você levantar a pele, né, dos lados da incisão, o que você vê são esses pequenos vasos aqui, né, bem curtinhos, de pouco calibre, você vê que são fininhos, tamanho de um fio de cabelo, e são muitos, né, um do ladinho do outro, a gente tem vários aqui, essa foto é bem bonita. Então dá para a gente ver bem claramente os vários vasos do plexo subdérmico. Claro que aqui já tem alguns que estão cortados, mas no geral, a maioria está por aqui. Né? E eles não têm nomes, eles não têm nada, eles só, como eles são aleatórios, eles estão presentes no corpo inteiro, não tem nem como dar nome para eles. Né? Eles são muito pequenos, são um plexo aleatório. Então, às vezes, é até chamado de plexo aleatório mesmo. Tá? Por outro lado, a gente tem essas artérias axiais, essas artérias cutâneas principais, que são artérias grandes, calibrosas. Essas sim têm nomes, né? Cada uma tem seu próprio nome, elas estão presentes sempre nos mesmos lugares, né? Elas não são aleatórias. Então essas estão bem mapeadas, essas a gente sabe de onde começam, onde elas terminam, onde elas vão, né, de onde elas saem, para onde elas vão, qual realmente é a parte do pele, o segmento de pele que elas irrigam. Então elas têm um mapa aqui, né? Você vai olhar no livro, você vê um mapa, cada uma tem seu nome. Então, por exemplo, essa 1 aqui é a artéria angular da boca, essa 2 é a artéria temporal, a 3 é a auricular caudal, a 4 é a lombo cervical, a 5 é a tóraco dorsal, então por aí vai. Cada uma delas tem um nome, cada uma delas tem, né, suas características, tem o seu comprimento, tem a sua largura, né, são mais ou menos robustas, né, irrigam mais ou menos segmentos de pele, mas o fato é, há uma clara diferença entre plexo subdérmico e artérias cutâneas principais, ou plexo axial. Né? Qual que é a diferença? O plexo subdérmico ele é aleatório, né? Então está presente no corpo inteiro, são artérias de pequeno calibre. O plexo axial, ou as artérias cutâneas principais, elas não estão presentes no corpo inteiro, né? São limitadas, elas têm nomes, elas são grandes, elas irrigam grandes segmentos de pele, elas são mais longas, né, nesse sentido, elas irrigam um segmento muito grande. Tá? Um outro conceito muito importante, particularmente importante para a nossa segunda aula, é o conceito de linha de tensão. O que significa isso? Significa que o nosso corpo, a pele do nosso corpo e do corpo dos animais também, ela não é a mesma em todo o corpo do animal. Né? Ela tem particularidades restritas a alguns segmentos da pele, algumas partes da pele, que não existem em outros lugares. Né? Uma característica simples da gente entender e fácil de lembrar desse conceito é quando a gente pensa na pele do dorso do animal, né, da parte dorsal, e a pele da barriga. A pele da barriga é muito mais fina que a pele do dorso. Né? A pele da barriga tem menos pelo, o pelo às vezes é até de outra cor, ela é mais fina, é uma pele mais delgada, enquanto a pele do dorso é bem grossa, tem uma derme bem resistente, é uma pele mais rígida, né? Às vezes é bem elástica também, tem muito mais pelo, às vezes tem outra coloração. Então,
é fácil a gente entender que a gente comparar uma pele da barriga, né, da barriguinha do animal, e uma pele do dorso, a gente vai ver claramente que tem diferença. Isso vale para as linhas de tensão. O que significa isso? Significa que a pele, na verdade, apesar dela ser bem frouxa no cão, no cão e no gato, ela tem linhas de tensão. Tem partes dela que elas estão tensionadas em determinadas direções. Então, por exemplo, se a gente for pensar aqui no dorso, a linha de tensão ela é dorso-ventral, né, vem do dorso do animal em sentido ventral, né, o dorso-ventral. Enquanto nos membros ela é crânio-caudal. Veja que ela vem de lineal para caudal. Por que isso é importante? Porque na hora que a gente faz uma incisão, se a gente cortar a linha de tensão, ou seja, se a gente for cortar ela nesse sentido, a linha de tensão vai afastar as bordas da nossa incisão. E a gente não quer isso. A gente quer que a nossa incisão fique o menos tensa possível. Porque tensão prejudica a cicatrização, tensão causa descência de sutura, tensão predispõe à infecção, né? Uma pele tensionada vai predispor à decência, à infecção e tudo mais. Então, tudo que a gente não quer na cirurgia reconstrutiva é que a pele fique tensa. Inclusive, um dos objetivos da cirurgia reconstrutiva é justamente eliminar a tensão do fechamento das feridas. Então, quando a gente faz uma incisão, a gente planeja uma cirurgia, a gente tem que planejar seguindo mais ou menos as linhas de tensão. Isso é uma regra geral? Existem exceções? Existem. Tem momentos em que a gente é impossível seguir a linha de tensão. Aí não tem problema, né? Mas, de um modo geral, a gente tenta seguir as linhas de tensão, ou seja, fazer as incisões seguindo elas, paralelas às linhas de tensão, para que a gente não tenha esse efeito da linha de tensão afastar os bordos da ferida, mas justamente o contrário, as linhas de tensão aproximando as margens e as bordas da ferida. Tá? Então, por exemplo, se eu faço uma incisão aqui, o que vai acontecer? Cortando as linhas, né? As linhas de incisão vão puxar a ferida, né? Vão afastar os bordos. Então, eu vou ter os bordos se afastando. O que eu vou ter depois disso? Eu vou ter uma ferida maior, uma ferida mais tensionada, uma ferida que está sujeita a muito mais complicação. Agora, se eu faço a minha incisão seguindo a linha de tensão, paralela a ela, eu tenho os vértices da ferida puxados, ou seja, as pontinhas da ferida estão sendo puxadas. E a hora que puxa as pontas, a ferida aproxima, né? Puxou as pontas da ferida, ela vai aproximar. Então esse é o meu objetivo, com que ele tente eliminar as linhas de tensão. Então, de um modo geral, aqui no dorso eu tento fazer uma incisão no sentido dorso ventral. Mas, por exemplo, no membro, às vezes uma incisão crânio-caudal seja melhor, né? Ou às vezes aqui na região lombar, ou da pelve, né? Desculpa, na região de pelve, uma incisão mais inclinada, mais nesse sentido, né? No sentido dorso caudal, crânio ventral, né? Talvez seja melhor, porque vai seguir a linha de tensão, eu vou ter um fechamento mais adequado, né? A aproximação disso. Então, assim, de uma forma bem resumida, é claro que a gente não precisa decorar essas linhas de tensão. Na maioria das situações práticas da vida, a gente consegue avaliar as linhas de tensão diretamente no paciente. Então, na hora puxando a pele, você já tem noção mais ou menos de como são essas linhas de tensão. Não precisa decorar, mas mais ou menos é no formato das listas de uma zebra, né? Então, eu sempre gosto de usar essa analogia. A gente pensar numa zebra, nas listas da zebra, mais ou menos como é a linha de tensão de um animal, né? De um cão. Segue mais ou menos aí as linhas de tensão. Tá? Então, basicamente, em resumo, né, para a gente entender bem essa questão de linha de tensão, que é super importante, quando eu faço uma incisão cortando as linhas de tensão, cortando elas, eu tenho o afastamento dos bordos. Os bordos se afastam, torna o fechamento mais difícil. Quando eu faço uma incisão a favor da linha de tensão, ou seja, paralelos às linhas de tensão, eu tenho os bordos se aproximando, ou pelo menos eles não sendo atingidos por esse efeito da tensão da linha. Como eu posso fazer se eu não tenho como fazer uma incisão paralelo à linha de tensão? Eu posso fazer uma incisão meio em S, meio curva, assim, porque ainda assim eu vou ter o efeito de tracionando os vértices da ferida, né, tracionando as pontinhas da ferida. Bem ou mal, eu tenho uma certa aproximação. É uma estratégia que dá para usar, caso seja impossível você fazer uma incisão desse jeito, uma incisão que siga, né, a linha de tensão ao invés de cortar ela. Tá? Bom, dito, a gente viu anatomia, a gente viu o plexo subdérmico, a gente viu o plexo axial, a gente viu as camadas da pele, né, a gente viu a diferença entre cirurgia reconstrutiva e cirurgia plástica. Vimos agora as linhas de tensão. A gente precisa entender um outro conceito de reconstrução, de cirurgia reconstrutiva, é por que a gente reconstrói uma ferida. Tá? Então a gente já falou um pouco disso, mas basicamente a gente reconstrói para restabelecer uma função, para evitar prejudicar uma função. Então, a hora que a gente está removendo um tumor, principalmente de rosto ou de região perineal, às vezes a gente vai estar removendo, por exemplo, um tumor próximo ao olho, e na hora de remover esse tumor, você vai estar lesionando a pálpebra, por exemplo, e está prejudicando a função de piscar, né, do animal, né, possivelmente causando uma úlcera de córnea, vamos supor. Então, a hora que a gente pensa na cirurgia reconstrutiva, a gente tem que pensar no sentido de evitar prejudicar a função dessa estrutura, ou para restabelecer a função dessa estrutura, para permitir que a cicatrização ocorra de forma melhor, né? Às vezes a gente até consegue fechar a ferida.
a ferida pode ser fechada sem cirurgia reconstrutiva? Sem cirurgia reconstrutiva, porque a gente vai ver que cirurgia reconstrutiva está no nosso dia a dia, né? Mesmo quando a gente fala que a gente não fez uma cirurgia reconstrutiva, a gente fez, né? Porque alguma estratégia de cirurgia plástica e de cirurgia reparadora a gente acabou usando. Então, às vezes a ferida até fecha, né? A gente até consegue aproximar a pele. Porém, a gente tem uma tensão tão grande que a gente às vezes precisa fazer uma cirurgia reconstrutiva, lançar a mão de alguma estratégia de cirurgia plástica para permitir que esse fechamento seja melhor e melhore a cicatrização. Outro motivo para se realizar a cirurgia reconstrutiva é quando a ferida simplesmente não é possível de ser fechada, de ser ocluída de outra forma. De modo geral, ela melhora, de forma indireta, na verdade, ela melhora o prognóstico das neoplasias. Por que ela melhora o prognóstico das neoplasias? Porque ao ter um arsenal de técnicas de cirurgia reconstrutiva à disposição, né, isso vindo do quê? De treinamento, de experiência, né, você adquire um arsenal, digamos assim, de estratégias que você pode lançar mão nas situações do dia a dia, te permite retirar margens cirúrgicas de forma mais segura, de forma mais adequada. Então pensa, um cirurgião que sabe cirurgia reconstrutiva, um cirurgião que não sabe cirurgia reconstrutiva, qual deles vai estar mais disposto a tirar, às vezes, 3, 4, 5 centímetros de margem numa neoplasia cutânea? Né, o cirurgião está, né, treinado e tem experiência em cirurgia reconstrutiva, está muito mais propenso a executar uma técnica de cirurgia reconstrutiva. Então, de forma bem indireta, né, o cirurgião treinado nessa técnica está causando um prognóstico melhor para os seus pacientes. Ela também melhora a aparência estética, de modo geral. Né? Uma ferida com muita cicatriz, uma ferida que às vezes foi cicatrizada aberta, né, sem fechar, formando muita cicatriz, ou que prejudicou a aparência, se foi reconstruída, ela tende a ter uma aparência melhor, mesmo não sendo esse o objetivo. A gente não tem o objetivo de fazer uma reconstrução plástica. Né? Então aqui tem um exemplo, um lábio leporino, uma alteração congênita, que às vezes, nesse caso não precisou, mas às vezes pode precisar de uma cirurgia reconstrutiva para a gente reestabelecer a função tanto do nariz quanto da boca, porque às vezes o animal pode estar comendo e o ato de comer, de mastigar, tem uma comunicação oronasal e está causando, por exemplo, espirro, rinite, alguma alteração desse tipo. Então, ao fazer essa cirurgia reconstrutiva, você está também eliminando e reestabelecendo a função tanto da boca quanto do nariz, fora a questão estética. Então aqui a gente pode dizer que é uma cirurgia plástica reparadora, plástica reconstrutiva. Para tratar feridas traumáticas, né? Para tratar feridas traumáticas, então, esse gato, por exemplo, tinha uma ferida muito grande aqui, uma ferida que às vezes seria impossível de fechar de outra forma, se a gente não lançar mão de uma estratégia de cirurgia reconstrutiva, né? Se eu tentar trazer pele com pele aqui, eu não vou conseguir. Então, sem fazer uma cirurgia reconstrutiva aqui, só deixando aberto. Imagina quanto tempo não ia levar, né, para fechar essa ferida se eu deixar aberto. Muito mais do que eu simplesmente lançar a mão de uma cirurgia reconstrutiva, de uma técnica de cirurgia reconstrutiva, que em 15, 20 dias isso vai estar cicatrizado sem ponto, sem nada. Né? Então essas são situações onde a cirurgia reconstrutiva é muito válida. Né? Remoção de tumores, então aqui é uma remoção de um tumor muito grande, que já está removido, né? Mas secções muito grandes, cirurgias de altíssima complexidade, muito provavelmente, né, que envolvem a secção de muito tecido, vão ter indicação para lançar mão de alguma técnica de cirurgia plástica, ou de cirurgia plástica reparadora, ou de cirurgia reconstrutiva. Em outras situações, o tumor às vezes nem é tão grande, ou a lesão nem é tão grande. A gente não tem uma área muito grande para ser fechada, um defeito muito grande, mas o local onde essa neoplasia está, o local onde o defeito está é complexo. Ou não tem um estoque de pele, não tem tanta pele em volta para a gente trabalhar, né? Não tem tanto estoque de pele para a gente trabalhar e permitir esse fechamento. Um exemplo são as lesões distais de membros, né, próximo às patinhas, ou no rosto, né, ou às vezes na região perineal, onde são regiões onde a gente tem pouco estoque de pele, e às vezes o pouco que a gente movimenta de pele, mexe de pele, impacta muito no animal, né, principalmente no rosto. Né, às vezes vai mexer, impacta no movimento da pálpebra, impacta no movimento do nariz, impacta no movimento da boca, ou às vezes na pata, simplesmente não tem pele, de onde você tirar. Se você tirar de um lado, vai descobrir, você até fecha a ferida, mas vai descobrir o outro lado, né, vai causar um outro defeito. Então são situações onde a cirurgia reconstrutiva vem resolver um problema muito pequenininho, mas que por conta do lugar onde esse defeito pequenininho está, torna tudo muito mais complexo. Né? Uma ferida desse tamanho, né? Que tem o tamanho de um dedo aqui, né? Um dedo de um cão, né? Mas é uma ferida pequena. Mas uma ferida do tamanho de um dedo. Se fosse no tórax ou no abdômen, não teria problema nenhum, seria facilmente fechada, mas por ser no membro distal, traz um grau de complexidade muito maior. Tá? Então aqui foi feito um retalho, né? Foi feito um retalho para permitir esse fechamento. Veja que a cirurgia em si, né? O retalho em si é 2 ou 3 vezes maior que o próprio defeito. Por quê? Porque o lugar era muito delicado, o lugar era muito ruim. Tá? E um outro motivo para se fazer cirurgia reconstrutiva, que também está em relação aí com alterações congênitas, é para restabelecer a função de um órgão que já foi lesionado antes. Né? Então esse filhotinho aqui, por exemplo, ele nasceu com uma ferida muito grande no membro e foi deixado cicatrizar por segunda intenção. A ferida cicatrizou, só que cicatrizou formando esse grande
cicatriz que impedia ele de estender o membro. O membro ficava inteiramente flexionado, o tempo todo flexionado dessa forma, ele não conseguia estender o membro. E ao não conseguir estender o membro, ele não conseguia pisar, usar o membro de fato. Né? Então, o que foi feito? A gente foi feito várias incisões nessa escara, né, nesse tecido cicatricial, para que permitisse liberar essa cicatriz, que ele voltasse a poder esticar o membro. Então aqui a gente fez uma técnica super simples, não usou nada, né, de cirurgia reconstrutiva, nada assim. A gente foi pensar num conceito geral, meio leigo de cirurgia reconstrutiva, não usou nada de cirurgia, nada demais, não usou flap, não usou enxerto, não usou nada. Né? São só incisões e suturas, mas incisões e suturas que feitas de determinada forma, seguindo, né, as linhas de tensão, permitiu que a gente liberasse esse membro, fizesse com que esse membro cicatrizasse de uma forma mais adequada e que o animal pudesse voltar a usar. Né? E como a gente faz essa reconstrução? Então a gente viu agora por que a gente faz, mas como a gente faz, que tipos de estratégias a gente tem. Tá? Isso vai ser tema das próximas aulas, mas eu já quero dar uma adiantada aqui para vocês. O que a gente tem de possíveis estratégias para usar? São inúmeras, eu diria que são centenas de estratégias, centenas de técnicas diferentes, mas de um modo geral, elas acabam se encaixando em um disso aqui, né? Um item disso aqui. A gente tem reconstruções em figuras geométricas, ou seja, quando a ferida assume uma forma de uma figura geométrica, seja um quadrado, um triângulo, um círculo, uma elipse, né, uma meia-lua, ela acaba assumindo esse formato. Às vezes porque a gente fez ela nesse formato, às vezes porque ela, por conta das linhas de tensão, acabou ficando com o formato de uma figura geométrica. E existem técnicas específicas para cada formato, que aliviam a tensão sobre a ferida e permite o fechamento de forma mais estética, ou de forma mais para causar mesmo a posição dos tecidos, que em outro caso seria mais difícil. A gente tem técnicas de avanço de pele, ou seja, técnicas que vão fazer a gente ganhar pele, fazer com que a pele fique mais esticada, né, mais elástica, digamos assim. A gente alivia a tensão sobre a ferida. Tá? Então aqui entram as técnicas de avanço de pele e de alívio de tensão. A gente tem retalhos subdérmicos, que usam plexo subdérmico. A gente tem retalhos axiais, que usam esses vasos grandes e calibrosos, né, que tem no corpo inteiro, né, mas não em todos os lugares, são em lugares específicos. A gente tem os enxertos livres, que na verdade é um termo até errado de falar, porque todo enxerto ele é livre. Né? Enxertos são são porções de pele em que a gente separou totalmente do corpo do animal. Ele não tem mais nenhum contato com o corpo do animal. A gente removeu de um lugar e implantou em outro, sem ter mais nenhum contato com o local original de onde ele saiu. Isso é um enxerto. Então, enxerto livre, na verdade, é um pleonasmo, porque todo enxerto é livre. Retalhos miocutâneos são retalhos de origem axiais, mas que carregam consigo uma parte de um músculo junto, né? Ou um músculo inteiro, uma parte de um músculo. São retalhos mais complexos, mais difíceis de serem realizados. E por último, a gente tem as malhas, né? E os implantes e as próteses entram aqui também. Que aí já entra uma parte mais, que às vezes é sintético, mas às vezes é natural, mas enxertos às vezes de suíno, de pericárdio bovino, ou são malhas de polipropileno, malhas de nylon, né? Implantes metálicos, parafusos, telas, enfim, outros tipos de implantes aí que a gente pode estar utilizando e a gente vai abordar isso na última aula, tá? Outro conceito importante que sempre está presente na cirurgia de um modo geral, mas particularmente na cirurgia reconstrutiva, ele é fundamental, são os princípios de Halsted. Muito provavelmente vocês viram isso em alguma outra aula de cirurgia desse curso. Tá? Então, os princípios de Halsted, de forma bem resumida, ele guia basicamente a cirurgia de um modo geral, e ele é um guia também para a gente fazer uma cirurgia reconstrutiva de uma forma mais segura, principalmente em alguns itens. Asepsia, né? Manutenção da asepsia cirúrgica é fundamental. Não adianta nada eu fazer um retalho muito grande, uma estratégia de cirurgia reconstrutiva super complexa, se eu peco na asepsia, se eu peco na tricotomia, no uso dos antissépticos, na forma de asepsia, na esterilização do material, esse flap, esse retalho necrose por infecção. E outras grandes questões são a manipulação dos tecidos. Às vezes eu manipulo demais o tecido, uso de instrumentais que não são adequados para manutenção, esmago o tecido usando pinças, ligo estruturas vasculares que eu não deveria ligar, ou seja, faço hemostasia não meticulosa, não preservo vasos, e eu tenho necrose vascular desse tecido. Outros princípios de Halsted que também são fundamentais na hora de uma cirurgia reconstrutiva é a posição do tecido. É o fato de a gente juntar tecido com tecido, né, sem fazer a eversão nem a inversão do tecido. Na hora que a gente faz a inversão, que é pior do que a eversão, a gente junta epiderme com epiderme. E isso não cicatriza. O que cicatriza melhor? A posição, quando a gente junta ferida com ferida. A própria inversão não é tão bom assim. Né? Apesar de ter um contato maior da ferida, ela não é tão boa por conta dessa inversão que às vezes pode causar até comprometimento vascular dessa região. E outros pontos fundamentais
aqui da cirurgia dos princípios de Hauser aplicado à cirurgia reconstrutiva é a redução do espaço morto. Então, a gente, de um modo geral, evita a colocação de drenos nesse tipo de cirurgia, pelo risco de contaminação, drenos passivos, mas drenos ativos, sim, a gente coloca bastante, e tem bastante indicação na redução do espaço morto. Apesar de que, mesmo que forme um pouco de seroma, normalmente não tem muito problema, mas se formar grande quantidade de seroma, esse seroma pode infeccionar e pode dar algum problema, dar alguma complicação. E aqui nem preciso falar, né? Mínima tensão dos tecidos, né? Mínima tensão ali, né? Fechamento sobre muita tensão, geralmente não cicatriza e traz complicações, tá? Então, quando a gente fala de fechamento meticuloso, hemostasia meticulosa, a gente está falando de um uso adequado das pinças. Então, trazer as pinças com um pinçamento meticuloso, ou seja, pegando só vasos que realmente eu preciso ligar. Lembrando que se por acaso eu ligar um vaso que seja essencial para a sobrevivência daquele retalho, ou daquele segmento de pele, pode ser que eu tenha uma necrose vascular, ao invés de fazer isso aqui que muita gente faz. É um pinçamento em massa, pegando muitos tecidos e causando muito mais trauma àquela região. Então, a nossa ideia é isso aqui. Né? A gente tem uma ferida, a gente tem que ligar vários vasos que estão sangrando, é uma ferida originada de uma remoção de tumor, e a gente tem um pinçamento bem pontual. Cada pincinha dessa está pegando um único vaso, não está pegando muitos tecidos. A gente tem uma preservação bem adequada dos vasos que vão ser usados para fazer o fechamento no futuro. Um outro ponto é a manipulação dos tecidos. Então aqui está se manipulando um retalho subdérmico. Veja que a gente optou pelo uso de bacaus nas margens desse retalho. Por que Bacchaus? No primeiro momento você pode pensar, nossa, mas que traumático, né? A Bacchaus que faz furo, que machuca a pele, né? Mas por que ela? Porque, veja, eu ponho a Bacchaus uma vez, eu não preciso ficar tirando e pondo de novo. Ela fica travada aqui, ela fez um furinho, né? Mas é um furinho só, naquele lugar, bem pontual. Não vai fazer outros furos depois, porque eu vou pôr ela aí, eu só vou remover ela na hora que eu vou finalizar a cirurgia. E eu não preciso ficar manipulando com pinça o resto do retalho. Né? Não preciso ficar botando pinça no resto dele. Então eu tenho uma preservação vascular muito grande, né? Uma preservação desse segmento de pele que é muito delicado, né? E a vascularização é muito delicada, eu não preciso ficar manipulando com uma dente de rato, que vai fazer vários furinhos, ou pior ainda, com uma anatômica que vai esmagar o tecido. Então você pode fazer assim, ou você pode fazer ganchinhos, né? Então tem os ganchinhos de pele mesmo, que é um instrumental cirúrgico, ou você pode improvisar usando uma agulha hipodérmica, você dobra ela, né? Dobra ela formando um ganchinho, que nem está aqui na imagem, e pode usar ela para manipular. Mas, enfim, o que é importante disso aqui é saber, eu manipulo o menos possível esses segmentos de pele, porque são segmentos frágeis, são segmentos sensíveis, são vasos que, se eu lesionar o vaso que está aqui na base, né, o vaso que está aqui na base do retalho, eventualmente com alguma pinça, eu vou estar prejudicando tudo que veio depois dele aqui. Então, eu manipulo o menos possível justamente para evitar lesionar qualquer ramo e qualquer parte desse vaso que está irrigando o meu retalho. Tá? Bom, então, chegando próximo ao fim dessa primeira aula, tá? Então eu quero conceitualizar alguns conceitos muito básicos de cirurgia reconstrutiva para a gente falar todo mundo a mesma língua. Tá? Então, quando a gente fala de um fechamento primário de uma ferida, significa que eu estou fazendo a posição dos tecidos por suturas, não vai ter tratamento aberto. É aquelas feridas, né, isso aqui é um conceito que vem de tratamento de feridas, então provavelmente na parte no módulo de tratamento de feridas, ou na aula que fala de tratamento de feridas, vocês vão ver algo parecido com isso. Existem variações de nomes, mas de um modo geral é isso. Fechamento primário é quando eu faço a posição dos tecidos, eu junto pele com pele, um fechamento com suturas. Isso pode ser por conta de um fechamento normal, né, eu só posicionei a pele, ou com retalho, ou com alguma estratégia de cirurgia reconstrutiva. Eu tenho o fechamento primário retalhado, que eu mantenho aberto por um tempo e fecho na sequência, isso quando eu questiono ou há dúvidas quanto à presença ou não de infecção nesse tecido. Eu tenho o fechamento secundário, onde eu tenho a posição após formação de tecido de granulação, ou seja, eu espero formar tecido de granulação, quando forma tecido de granulação eu fecho a ferida. Né? Então a gente chama de fechamento secundário. O primário, fechei a ferida. Primário retardado, eu espero uns dias para ver se essa ferida vai desenvolver infecção, não desenvolveu, eu fecho. Não tem formação de tecido de granulação. No fechamento secundário eu tenho formação de tecido de granulação, normalmente demora um tempo maior, e eu faço o fechamento na sequência, né, junto. E o fechamento por segunda intenção, o famoso fechamento por segunda intenção, é quando eu tenho fechamento por granulação, contração e epitelização. Nesse caso não tem sutura, a ferida cicatriza sozinha, né, ferida aberta. Aqui tem um exemplo de um fechamento primário. Removi a pele com margens do tumor, por essa mancha branca, e fez o fechamento primário. No dia da cirurgia, no momento da cirurgia, já houve o fechamento. Tá? Então esse é o fechamento mais simples, que normalmente está associado à cirurgia reconstrutiva. É esse fechamento, mas eventualmente você pode ter um primário retardado ou um secundário, principalmente nas feridas traumáticas. Né? As feridas originárias de remoção de tumor, a maioria é fechamento primário. Tá?
Bom, outro conceito importante é de flap e de retalho. Isso confunde muita gente, mas a verdade é, não tem diferença. Flap e retalho é a mesma coisa. Retalho é o termo em português, flap é o termo em inglês. Mas é importante a gente saber dos dois, porque muitas vezes eles são usados como sinônimos e são usados de forma não cambiável, assim, né? Usados da mesma forma, os dois significando a mesma coisa, tanto em questões de residência, quanto nos livros, quanto nas palestras, na linguagem falada. Né? É muito comum a gente usar eles como sinônimos, tá? Mas então tanto faz. Quando vocês ouvirem flap, é retalho é flap, é a mesma coisa. Tá? Então é uma porção de pele que eu transfiro com o suprimento sanguíneo intacto, ou seja, ele tem uma conexão com a sua origem. Todo flap, todo retalho tem suprimento sanguíneo do local de origem. Então ele tem um pedículo vascular, ele está conectado ao paciente de alguma forma, né? Por uma base, né? Por uma base, ele tem uma base fixa ao paciente. Diferente do enxerto, que é transferência de uma porção de pele completamente removida de sua origem. Ou seja, ele não tem mais nenhuma conexão com o local original de onde a gente tirou. Então, de uma forma bem resumida, até um pouco lúdica, eu não posso tirar um retalho da perna e botar na cabeça. Não posso, porque não vai ter espaço, né? Não vai ter vaso suficiente que faça esse caminho. Mas eu posso, teoricamente, remover um enxerto da perna e botar na cabeça, porque ele não tem mais contato nenhum com o corpo do animal. Né? É claro que a gente não vai fazer isso, porque a perna é um lugar difícil de fechar, então não é um bom lugar para coletar enxerto, mas se eu quisesse fazer, seria possível, porque o enxerto não tem contato nenhum com o corpo do animal. Tá? Então, vamos recapitular para não ter erro. O retalho, ele tem um pedículo, ele está conectado ao corpo do animal por um suprimento sanguíneo. Ele é nutrido por um vaso sanguíneo do animal. Enquanto o enxerto, ele depende inteiramente do que ele vai receber da ferida, ou seja, ele não tem contato nenhum mais com o animal. Ele saiu de um lugar e foi transferido para outro lugar, que a gente chama de leito receptor, né? Leito doador é da onde ele saiu, leito receptor é para onde ele foi. E ele vai depender da vascularização do leito receptor, enquanto o flap, o retalho, depende da vascularização do leito doador. Tá? Aqui já tem os conceitos. Leito receptor. O leito receptor também é chamado de defeito primário. Então é o defeito que a gente quer fechar. É a ferida que a gente quer fechar. Seja ela traumática, seja originada de uma ressecção de tumor, mas é a ferida que a gente quer fechar. Esse é o defeito primário. É o leito que vai receber o retalho, que vai receber o enxerto. É a ferida a ser fechada, é o defeito de uma causa traumática ou derivado de uma cirurgia. Enquanto o leito doador é chamado muitas vezes de defeito secundário, né? Não secundário, secundário. Né? É o defeito que veio causado pela nossa tentativa de reconstrução. Então é o defeito que veio causado pela remoção de um retalho e que foi fechar o leito receptor, formou o defeito secundário no leito doador. Né? A hora que a gente removeu o enxerto para colocar em outro lugar, a gente formou um defeito secundário, formou uma segunda ferida, que a gente chama de leito doador ou de defeito secundário. É o local que doou o PL para o leito receptor. Né? Flap subdérmico e flap axial a gente já definiu, mas vou definir novamente, porque é importante. A gente tem o flap subdérmico, ou retalho subdérmico, o retalho cuja vascularização se baseia no plexo subdérmico, ou seja, artérias e veias de pequeno calibre e pequeno comprimento. São normalmente retalhos mais curtos, mas a gente pode fazer no corpo inteiro. O retalho axial é um retalho vascularizado por uma artéria principal, central, de grande calibre e comprimento, ou seja, são retalhos mais compridos, mais largos, mas que estão restritos a determinadas partes e dependem de um vaso principal grande, que muitas vezes tem um nome próprio dele. Enquanto o flap subdérmico não tem um nome do retalho em si. O nome da técnica, mas não o nome do retalho em si. Tá? Agora, outros conceitos importantes é o conceito de pedículo, a gente já falou, é uma porção de pele ou estruturas vasculares nervosas que ligam o retalho ao corpo, ou seja, todo retalho tem uma base, tem um pedículo. Como ele está preso ao corpo, a vascularização dele, o vaso que irriga ele, ou o nervo que nerva ele, e a porção de pele onde ele está preso, é o que a gente chama de pedículo. Né? É a base do retalho, é onde ele está preso ao corpo do animal, pedículo. E o arco de rotação desse retalho é o ângulo pelo qual eu consigo rotacionar ele. Então também pode significar não só o ângulo, mas regiões que eu consigo fechar. Por exemplo, quando eu digo que o flap genicular tem um arco de rotação que permite fechar a lateral da coxa, a lateral da tíbia, a face interna da coxa, por exemplo, eu quero dizer que ele consegue rotacionar, ou seja, ele tem um arco de rotação desse retalho que me permite fechar essas regiões. Então esse conceito de arco de rotação é bastante importante, a gente vai revê-lo nas aulas de retalho. E outro conceito importante, acho que seja um dos últimos, é o conceito de implante e de prótese. O implante é qualquer tecido, então não só dispositivos sintéticos, né, mas tecidos também, colocado dentro de um organismo ou em uma sua superfície. Então, por exemplo, uma malha, um parafuso, uma barra, uma placa, tudo isso são implantes. E alguns implantes são também próteses. O que é uma prótese? É um implante cujo objetivo é substituir uma determinada parte do corpo. Ou seja, a gente usa uma prótese de membro,
Mas ele é um implante, mas nem todo implante é prótese. Então, um parafuso, por exemplo, não substitui uma parte do corpo. Então, ele é um implante. Mas, por exemplo, um olho de vidro, ele é uma prótese, porque ele está substituindo, teoricamente, uma parte do corpo, mesmo que ele seja funcional. Mas se for uma prótese funcional, por exemplo, como uma prótese de mão, uma prótese de membro, né, ela é um implante, mas ela é também uma prótese. Outro conceito importante é um conceito de espessura total e espessura parcial, principalmente quando a gente está falando de enxerto, isso vai ser importante. Quando eu me refiro a uma ferida de espessura total ou um enxerto de espessura total, significa que eu estou usando todas as camadas de pele para fazer essa técnica ou essa ferida. Significa que eu tenho uma lesão ou um enxerto que envolve epiderme, derme e subcutâneo. Enquanto uma ferida ou um enxerto de espessura parcial, ele envolve somente as camadas mais superficiais, como epiderme e derme. Então eu tenho o subcutâneo exposto, mas eu não tenho ele envolvido na espessura parcial. Isso é particularmente importante por hora dos enxertos, certo? Agradeço muito a presença de vocês